Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Olá, eu sou Adson Ferreira. Eu sou Cecília Amorim. Está no ar a 10ª edição do Carta Amazônia, seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Esse podcast é uma realização do site Carta Amazônia em parceria com o Laboratório de Jornalismo Enós. E nesta 10ª edição, que encerra a primeira temporada, vamos fazer um programa especial. Vamos analisar as principais notícias da semana. O Carta Amazônia inaugura hoje a série Carta na Mesa. A proposta é debater e analisar os principais assuntos do noticiário a partir do recorte amazônico. E para abrir a nossa carta na mesa, a gente recebe aqui nesse episódio 10 o vereador Fernando Carneiro e a jornalista Aline Brelas. Obrigado pelo aceito o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. No programa de hoje, vamos falar sobre eleição presidencial. Após a eleição e as manifestações antidemocráticas que se espalharam pelo país e a retomada do protagonismo do Brasil na agenda ambiental, fique com a gente, o Carta na Mesa está no ar. Então, a gente começa falando de eleição, acho que não tem como não começar falando desse tema. Foi uma eleição onde o assédio eleitoral bateu recorde, né? Tem informações, inclusive dados do Ministério Público do Trabalho. Então eu começo falando para a Aline em relação a isso. Não dá para a gente dizer que a gente teve uma eleição comum. Muita gente fala que foi a eleição mais importante desde esse processo de redemocratização. Queria que você avaliasse isso e o quanto também foi um processo desigual, né? Onde teve máquina, a gente lutou contra uma máquina extraordinária do atual governo. Como você avalia esse processo, a gente ter conseguido, o Lula ter conseguido mesmo todo esse assédio eleitoral e esses ataques contra a democracia? Boa tarde Fernando, vereador Fernando, boa tarde Adson. Na verdade, eu brincando, né, na semana da eleição, na semana anterior à eleição, eu brincando com os colegas de trabalho, eu dizia que Lula ganhando ia ser um milagre, né? Justamente porque essa questão do assédio a gente viu não só nos interiores, a gente viu assédio na cidade também, né? O uso da máquina pública na eleição. Sempre a gente vê esse tipo de uso no Brasil, mas atualmente foi assim escandaloso e as instituições inteiras do Brasil, parece a gente dizia, meu Deus, ninguém faz nada, né? Apesar do Ministério Público do Trabalho estar ali atuando, mas era uma situação que a gente via os trabalhadores acuados por comerciantes, por industriais, enfim, por empresários, né? Os trabalhadores acuados. E eles filmavam, colocavam nas redes sociais, era um negócio assim despudorado, né? Despudorado mesmo. Tanto que eu lembro que eu vi um vídeo de uma moça que é diarista e que ela disse que ela não queria mais fazer diária naquela casa que ela ia, porque o cara disse para ela que se ela não votasse no Bolsonaro, ele não ia ter dinheiro para pagar para ela, porque o Lula ia fechar a empresa que ele era o gerente, o sócio. Um negócio assim, então foi assim, uma situação escandalosa nessa eleição, né? Apesar da gente ver que o Lula ganhou por um percentual pequeno, mas eu acredito que se tivesse sido assim um processo mais justo, esse percentual tinha sido muito maior, bem maior. Isso. Nós vimos nessa eleição, né, que literalmente, como o Adson já falou, o Lula lutou contra a máquina do governo, né? O Bolsonaro colocou toda a máquina dele, todo o aparato do governo, a polícia, tudo que ele tinha na mão, né, para vencer essas eleições. E após a eleição, com o Lula saindo vitorioso, ele se silenciou, né, por 72 horas. E aí eu queria perguntar para você, Fernando, você acha que ele já dava essa vitória como certa, né? Foi por isso esse silenciamento? Ele foi surpreendido nas urnas? Como você avalia esse resultado e esse silêncio do Bolsonaro? Então, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui, a Adson, Cecília, e muita honra estar aqui do lado da Aline. Dizer o seguinte, que eu acho que ele tinha certeza que ele ia ganhar essa eleição.
né? O uso da máquina, como já foi dito aqui, foi inédito. Não só do ponto de vista da máquina mesmo, o que a Polícia Rodoviária fez, por exemplo. A Polícia Rodoviária mapeou os votos do primeiro turno e no segundo turno eles fizeram aquelas operações contra uma orientação do Supremo Tribunal Federal nos locais onde Lula tinha mais votos. Tanto é que metade das operações foram no Nordeste. Crime, né? Estou usando isso como um exemplo, né? O Ministério Público, por exemplo, a Procuradoria, o chefe da Procuradoria-Geral da República, que engavetou todos os processos contra ele, não estava na lista tríplice. O orçamento secreto, que é a maior corrupção da história desse país, né? Bilhões de reais sendo desviados para a compra de votos. A gente está vendo agora a ponta de um iceberg aqui no Maranhão e outros lugares, assim, o desvio de verba absurdo de cada um ter arrancado 30 dentes num mês, uma coisa assim. E isso foi o uso da máquina, mas além disso, ele tinha as bolhas dele, né? Você tinha um uso talvez inédito das redes sociais, a gente já tinha visto isso em 2018, mas isso se retroalimentou de uma maneira muito grande, né? A gente precisa avaliar, inclusive, o peso dessas redes sociais nesse processo. Então, ele foi o primeiro presidente da República a não ser reeleito depois do processo de redemocratização do Brasil. Primeiro a não ser eleito. O Lula é o primeiro a ser 3 vezes eleito presidente da República. Então, tudo isso estava na cabeça dele. Então, ele tinha certeza que ele não iria perder essa eleição. Tanto é que ele inventou esse processo de desacreditar nas urnas eletrônicas, dizendo isso, que se ele não ganhasse no primeiro turno, alguma coisa estava errada. Então, ele passou 4 anos adoecendo mentalmente todo mundo no Brasil, porque ele tinha certeza que o projeto dele era um projeto hegemônico e que seria vitorioso contra um ex-presidiário, contra um ladrão, contra um cara, né? Então ele criou todo esse estigma. E a gente, não só ele, mas a gente às vezes fala para nossa bolha. Então, quando a gente fala para nossa bolha, é legal, porque a gente está, né, falando para os nossos pares, mas às vezes a gente tem uma análise distorcida da realidade. Isso tanto da esquerda quanto da direita. Então, quando ele some, ele entra em um processo de depressão. Eles faziam 26 postagens por dia. Hoje, eles não chegam a 2 postagens por dia nas redes sociais. Estou falando do clã, não só do Bolsonaro. Então, esse silêncio dele, eu acho que demonstra várias coisas. O primeiro, que ele realmente não acreditava que ia perder. O segundo, que talvez ele estivesse tentando articular alguma resposta que ainda pudesse, né, no sentido de dizer, olha, será que não dá para anular o processo eleitoral? Será que não dá para a gente melar de alguma maneira? Ele ficou tramando. E quando ele viu que a maioria das pessoas começou a pular fora, ele entrou em depressão, entendeu? E os informes que a gente tem é que ele está muito mal, muito calado, não fala e tal, mas... Está adoecido. Eu não tenho pena dele. Mas acho que foi um pouco isso. Ele tinha certeza que ele iria ganhar, né? E foi um baque muito grande. E Cecília, e também teve um fator que é fundamental, que é o uso das igrejas, né? Nesse processo político. Assim, há muito tempo isso é um processo sendo construído, né? De uso das igrejas, as igrejas elegendo, formando bancadas de evangélicos, elas têm direito, né, de ter bancada de evangélicos. Eu sempre achei isso. Apesar de eu, como evangélica, nunca ter votado em evangélico, porque eu, como jornalista de política, eu via o que era bancada de evangélicos na Câmara de Belém, na Assembleia Legislativa, e eu via, assim, que eu preferia votar no ateu do que votar no evangélico ali, porque eu sabia como era o esquema deles ali, né? Eu presenciava aquilo diariamente. Mas o uso das igrejas de 2018 para cá é uma coisa vergonhosa, né? E que realmente o Ministério Público, as instituições que ainda estão em pé nesse país vão ter que rever como é que isso vai ser na próxima eleição, porque é vergonhoso o que a gente vê hoje na Almirante Barroso, por exemplo, né? Ontem à noite eu passei de ônibus ali pela Almirante Barroso e estava chegando ônibus com pessoas evangélicas descendo de verde e amarelo com a Bíblia na mão, gritando, outros ônibus passando, as pessoas se ajoelhando. O uso de pessoas eu ouso a dizer até pessoas de boa fé que acham que estão fazendo aquilo que é o certo, né? São pastores inescrupulosos, lideranças religiosas que estão se dando bem, que se deram bem nesse governo Bolsonaro. A gente sabe muito bem, né? As igrejas que se deram bem. E, assim, tem igrejas sérias, graças a Deus a minha né? Eu continuo acreditando que a minha é séria, não foi usada por isso, mas assim, não é porque é minha, não. Porque tem igreja séria ainda, né? Graças a Deus. E a gente vê o uso dessas pessoas simples, muitas
pessoas que estudaram pouco, que não tiveram, sabe, que são pessoas de periferia, que não tiveram como chegar numa universidade, sendo usadas por esse, sabe, líderes religiosos inescrupulosos. Isso é vergonhoso e esse país realmente tem que repensar medidas para que essas igrejas não sejam usadas novamente nesse esquema que é vergonhoso nesse país. Eu acho que tem uma coisinha muito assim... o voto de cabresto, né? Só para pegar um gancho do que a Aline falou, porque é o seguinte, é legítimo que todos os segmentos sociais possam aspirar à sua representação política. Sim. Isso não é ilegítimo, é legítimo, porque tem pautas específicas e tal. Sim. O problema é que isso deu tão certo no caso de algumas igrejas evangélicas que elas viraram partido. Então, de repente, as pessoas entravam na igreja para sair candidato. Vários exemplos de pessoas que não eram porque estavam ali representando legitimamente, né, a sua fé ou aquele segmento. Eles percebiam que a igreja tinha um grau de verticalização, de centralização tão grande que o voto era um voto seguro. Então, muitas pessoas entraram nas igrejas sem ter a fé professada, simplesmente para poder sair como candidato. Então, isso é que eu acho que é a deturpação, digamos assim, dessa tentativa de representação política das igrejas, entendeu? Não, e é criminoso. Esse processo é criminoso, gente. Não pode a igreja deixar de fazer culto para fazer campanha política. Sim. Isso é criminoso. Não dá para naturalizar, né? Exatamente. O que tem acontecido. Assim, pegando esse gancho que a Aline destacou sobre as manifestações, e essas semanas, assim, pós a eleição, a gente tem percebido muito em todo o Brasil, aqui em Belém também, na Almirante Barroso ali, concentrando esses atos. E aí, como a Aline destacou, tem a questão das igrejas e tem um financiamento também. Mas assim, eu penso, e aí faço uma provocação para vocês dois responderem, como a gente faz nesse novo processo agora, a partir de 2023, como é que a gente dialoga? Existe diálogo com essas pessoas? Dá para colocar, por exemplo, todos esses manifestantes num grupo só? Vocês percebem uma diversidade entre eles? E como é que a gente começa a dialogar também? Porque, assim, teve muitas cenas que viralizaram, assim, do ponto de vista até engraçado, viraram um meme, mas a gente sabe também que o negócio é sério, que o buraco é muito mais embaixo, que existe, igual eu falei, tem um financiamento. Mas como é que a gente faz daqui para frente, por exemplo? Existe diálogo? Como é que faz? Como dialogar com alguém que pede intervenção militar? Eu acho que a gente precisa diferenciar, sabe? Não sei se a Aline partilha dessa ideia, mas acho que tem que diferenciar. Bolsonaro teve 51 milhões de votos no primeiro turno, 58 no segundo. Ele aumentou 7 milhões de votos. O Lula teve 57 e teve 60, ou seja, aumentou metade do que o Bolsonaro aumentou. Mas foi a maior votação que alguém já recebeu na história do Brasil, 60 milhões de votos. Pois bem, eu não acredito que existam 58 milhões de bolsonaristas no Brasil. Algumas pesquisas estão indicando que metade das pessoas que votaram no Lula votaram contra o Bolsonaro e vice-versa. Metade das pessoas que votaram no Bolsonaro votaram não porque acreditavam no projeto dele, mas para derrotar o lulopetismo por uma série de características que, enfim, é um programa só para discutir isso, mas esse é um fato que precisa ser considerado. Então, os 58 milhões de votos não são 58 milhões de votos no projeto do Bolsonaro. E mesmo aqueles que votaram no Bolsonaro, eu acho que a gente precisa fazer uma diferenciação. Tem aquelas pessoas que foram, de alguma maneira, enganadas. A quantidade de fake news que foram circulando nesse processo... Gente, tem a Lady Gaga indicada como sendo do Tribunal de Haia, tem uma ex-atriz pornô, tem a vocalista do ABBA. Parece uma coisa assim maldosa, porque eles pegam pessoas que são facilmente identificáveis, que não são... E isso foi se materializando todo dia. Tinha um avião russo em Manaus que ia para intervenção, a prisão do Alexandre de Moraes, o estado de sítio decretado, um monte de coisas que foram... Tem o Paulo Freire, que vai ser o ministro. Paulo Freire vai ser o ministro da Educação, entendeu? Então, assim, isso gera um círculo vicioso de informação que circula só naquela bolha. E aí, quem é o mentor disso, essas pessoas não têm diálogo. Essas pessoas que estão fazendo isso de maneira muito, tipo, a lá Steve Bannon, essas pessoas não têm como a gente dialogar, essas pessoas são inimigas. Né? Tem aquela máxima de que com fascista a gente não discute, fascismo a gente combate. Eu acredito nisso. Só que eu não posso crer que 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro são fascistas. Eu acho que tem que abrir um diálogo com essas pessoas, tem que abrir um ponto. E na véspera da eleição eu estava falando sobre evangélico, uma amiga minha evangélica me ligou: Fernando, é verdade que o Lula vai fechar as igrejas evangélicas? Eu falei: mano, ele já foi presidente por 8 anos, quantas ele fechou? Não, mas agora, pelo contrário. Então, mas assim, sempre tem aquele papo do agora. Tá, ele realmente não fechou, mas parece que agora ele quer fechar. Então, quando não fechar, quando você vê que a vida vai
voltando a uma certa normalidade, que alguns programas políticos e sociais, programas vão ser, eu acho que não dá só do nosso desejo de retomar o contato, precisa de alguma materialidade. A materialidade tem que ser dada pelas ações do governo. Quando isso for sendo desmistificado, essas mentiras, a gente vai ter uma possibilidade de entabular um diálogo com uma parcela dessas pessoas. Outra parcela, essa aí, que é o dirigente dessas coisas, os mandantes, os financiadores, essa não tem. Isso para mim tem que ser cadeia. Estão vivos, né? Isso aí tem que ser cadeia. Esse pessoal tem que ir para cadeia. Eu sou da tese de que a gente não pode esquecer que a paz não se constrói no esquecimento. A paz se constrói com a memória. A paz não se constrói com vingança, mas se constrói com justiça. Só aproveitando isso que você falou, de fato, porque assim, a gente teve casos, acho que foi em Curitiba, de saudações nazistas no meio dessas manifestações. E aí também tem muito disso que tu falaste, Fernando, assim, de naturalizar e colocar como polêmica. Não é polêmica, tem que dar o nome, né? Então, assim, existe um nome ali, foi uma saudação nazista, não é polêmica. Polêmica é discussão crime, sobre trivialidades, né? Então, em relação a isso, já aproveitando desse gancho, que tem a ver com a mesma proposta, e aí não dá, igual o Fernando deixou claro, né? De fato, esses votos do Bolsonaro são diversos, não existe um perfil específico, mas nesse caso, por exemplo, a pessoa chegar e fazer uma saudação nazista numa praça, achando que vai ficar por isso mesmo, assim. Como assim, agir dessa forma e aí entender como crime de fato, isso que você falou, dar um nome, né? As coisas precisam ser nomeadas. Sim. O caso aqui, por exemplo, desse pessoal que tentou impedir que impediram os alunos do Pedroso, né? Sim. Tem que ser criminalizado isso. Não pode agir, porque eles estavam alterados. Não, é crime. Sabe, na semana do Enem, você ir pra cima de estudantes, garotos, né? Aqueles caras parecendo pitbulls, assim, os valentões, né? Que vão pra cima de garotos. Tem que criminalizar, não pode deixar. Tem um caso aqui de uma procuradora do Ministério Público aqui que foi para as redes sociais defender a intervenção militar. O CNNP tem que criminalizar, isso não pode deixar, né? Não pode deixar as pessoas... Teve uma jornalista aqui que eu não a sigo no Instagram, mas alguém tinha citado, eu fui ver lá no Instagram e eu comentei que não é pacífico não o movimento, que teve uma pessoa que teve o carro quebrado ali, né? Um amigo do Maxi Costa, teve um carro quebrado lá, e ela, sua horrorosa, sua folclórica, sua não sei o que, e me bloqueou, entendeu? Então, assim, as pessoas, tem gente que está adoecida, e eu realmente acredito que o governo Lula vai ter muito trabalho, muito custo na rede de saúde psiquiátrica, porque tem muita gente que vai precisar, assim, quando cair em si, que perceber que estava servindo de marionete, a pessoa vai adoecer. E a gente percebe que tem muita gente adoecida de fato. Tem. Odiando muito, muito. E quando a gente sabe, né? Todos os especialistas de saúde, os médicos dizem que você controlar o estresse, você vive melhor. Então as pessoas estão odiando tanto que vai ser um monte de gente adoecida, realmente. Era impossível a gente não adoecer. Porque todo dia a gente esperava uma desgraça e ele era competente nisso. Todo dia vinha uma desgraça. Não pode então dizer a gente que ele já enganou, ficava... né? Não, ele sempre falou isso, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é importante a gente perceber, que eu falei aqui, que assim, para deixar bem explícito, bem negritado, bem óbvio do que eu estou falando, que não se trata de uma questão de vingança. Mas olha só, outro dia tava pesquisando uma coisa, eu fazia propaganda de um jornalista aqui, colega de vocês de profissão, chama Fábio Vitor. Ele tem um livro que chama O Poder Camuflado, Os Militares e a Política do Fim da Ditadura à Aliança com Bolsonaro. Ainda não li. Estou procurando para comprar. Porque o que acontece? Ele fala que desde o final da ditadura, daquele processo da anistia ampla, geral e restrita, que anistiou os militares, os torturadores, colocou os torturadores numa condição de anistia, desde aquele momento existe uma tutela militar no Brasil. Ela ficou muito evidente agora no governo Bolsonaro, mas ela já existia desde a época, aquele artigo 142 que eles dizem, né, do poder moderador, da intervenção, isso foi uma imposição dos militares em 1988 na Constituinte, isso não tinha que ter entrado na Constituição. As Forças Armadas não têm poder moderador, elas não têm que fazer auditoria dos votos, elas são subordinadas ao poder civil. E no Brasil não é assim. As Forças Armadas se acham, os militares se acham um poder paralelo, à parte, se acham melhores e, às vezes, a população reproduz isso. Por que eu estou falando isso? Porque não haverá possibilidade de o Brasil avançar se a gente, mais uma vez, apagar todos esses crimes que foram cometidos. Não é vingança. É o seguinte, senão esse bolsonarismo vai ressurgir mais forte. E nós não podemos nos dar o luxo de que ele ressurja.
Porque pode o Bolsonaro passar, mas esse movimento da extrema-direita pode achar um outro ícone, um outro líder. Então a gente não pode deixar essas coisas assim, não, agora vamos fazer uma concertação, agora já passou, é uma página virada, vamos pensar daqui para frente. Não. Dá um jeitinho. Não pode, como historiador, agora eu falo como historiador, não dá para você construir o futuro se você está apagando todas as mazelas e todos os crimes cometidos no presente e no passado. Não se constrói futuro assim. É preciso, é isso que eu estou te falando, se digamos uma pessoa atropela alguém, mata, como tem todo dia no Brasil, aí ele é julgado, mas ele é réu primário, isso aqui, não solta. Aí solta, hoje mesmo eu vi uma reportagem, o cara matou 3 pessoas, atropelado, estava bêbado, não, mas solta. Isso não é justiça. A pessoa sabe o que está fazendo, é um dolo nisso, a mesma coisa nisso. Os crimes que esses militares, 8, 9 mil militares encastelados no poder cometeram, não são todos, mas os que cometeram crimes, eles precisam pagar. Senão a gente não vai ter paz. Nem saúde mental. No caso da Polícia Rodoviária Federal, né? Se não tiver uma mão firme ali que puna aquela situação ali, ele vai permanecer. Como não se afastou esse cara ainda? Né? Como esse cara permanece? Ele responde a 2 processos, ele deve à Polícia Federal o erário que pagou uma dívida para ele. Ele é acusado de agredir um flanelinha porque não lavou a viatura dele. Tem um processo contra ele, 2 processos contra ele. E ele foi galgado a condição de chefe da Polícia Rodoviária Federal porque o anterior foi demitido pelo Bolsonaro porque se solidarizou com uma família de um policial que tinha morrido de Covid. Que país é esse? A gente vive numa situação, eu estava vendo uma matéria, estava lendo uma matéria ontem, em que o José Genuíno dizia que quando ele foi prestar depoimento lá no caso do Mensalão, né, na época o Bolsonaro era deputado na época, e ele levou o torturador, o general que torturou o Genuíno, ele levou. Naquela época não se ainda se tinha, né, uma noção, um pudor, a esquerda não permitiu, enfim, as pessoas, e a direita também, que, enfim, sensata, não permitiu que o cara entrasse. O cara queria entrar, ele queria levar o torturador para deixar na frente do Genuíno. Absurdo, o cara que torturou o Genuíno. É uma loucura, gente, isso nesse país. Isso tem que acabar, isso não pode permanecer. Entrando um pouco também nesse assunto, eu recentemente vi nas redes sociais um manifestante desses que estão buscando, reivindicando a intervenção militar, e ele tinha um texto dele falando que se o Bolsonaro reconheceu a derrota, para ele não tinha nenhuma importância, porque ele estava lutando não era pelo Bolsonaro, era pelos ideais morais que eles acreditavam. Pelo exército. E por isso que eles não aceitavam a vitória do PT e a volta do PT ao governo. Não era pelo Bolsonaro, era pelos ideais morais. Então, eu queria que vocês dois avaliassem um pouco sobre isso, esse discurso moral dentro da política que tem sido feito para levantar muitas pessoas contra um determinado partido. Olha, eu acho assim que essa extrema-direita que surgiu não é um fenômeno nacional, não é um fenômeno brasileiro. A gente tem vários países onde esse processo está se dando. Eu acho que é um fenômeno mundial. E as pautas são muito parecidas, né? Essas pautas da questão do aborto, essas pautas morais, da liberalização das drogas, tudo isso são pautas que eles utilizam e manipulam do ponto de vista moral para trazer para a esfera da política, né? Algumas dessas questões não estão na esfera da política, digamos assim, né? Estão na esfera da saúde pública, estão na esfera da liberdade individual de cada um. E tem toda uma trajetória na questão das drogas. Por que você permite a venda de bebida alcoólica e não permite a venda de maconha? Qual é a diferença entre um e outro, né? Isso é uma construção histórica, né? Mas, bem, esse fenômeno de trazer essas pautas morais para a discussão política, ela é uma instrumentalização de um discurso reacionário. Então, o que acontece? E aí que entra o perigo. Quando eu militava no movimento estudantil, a gente, quando queria depreciar alguém, dizia, tu é de direita. Aí eu disse, não, eu não sou. Hoje o cara diz, não, eu bato no peito, eu sou de direita, eu sou de extrema direita. Então, esse segmento sempre existiu. Ele saiu do armário, não vai mais voltar para o armário. Isso que a Aline falou é uma coisa muito importante. O governo Lula vai enfrentar uma oposição, que é uma oposição de extrema direita, organizada, armada. Nós nunca vivemos isso. A gente enfrentou a ditadura armada, mas ela estava encastelada no poder.
Nós enfrentamos os governos neoliberais, nós enfrentamos o próprio governo do Bolsonaro, mas ele estava encastelado no poder. Agora não, eles estão fora do poder e vão fazer essa oposição organizada. Isso nunca aconteceu. E essas pautas morais todas vão estar de novo na ordem do dia. E elas são voláteis, porque antes era a questão da, perdão da palavra, uma madeira de piroca. Hoje foi banheiro unissex. Amanhã é outra coisa, porque ela instrumentaliza o debate político. Eles não estão preocupados com isso exatamente, entendeu? E existe uma hipocrisia terrível, porque esses grandes defensores da família, nós não queremos ensinar nossos filhos a identidade, né, de gênero, ideologia de gênero. Isso esconde o seguinte, não quer educação sexual nas escolas. Para quê? Para que as crianças não percebam o que é o assédio e a violação. Porque se a maioria dos violadores está em casa ou nas vizinhanças, é na escola que ela precisa entender o que é um assédio, até que ponto é. Se você está dizendo que você é contra a educação sexual nas escolas, você está retroalimentando a exploração sexual e o abuso de crianças e adolescentes. Então, veja como é hipócrita. Eles dizem que não querem sexualizar nossas crianças, mas, na verdade, eles são contra educar as crianças para identificar o que é uma exploração sexual. Então, é uma hipocrisia sem fim, que precisa ser combatida com educação. Perdoe, mas é só para finalizar. Não é fácil combater isso. Eu te pergunto, Cecília, eu em 15 segundos vou fazer uma afirmação e eu quero que em 15 segundos tu contraponha ela. Bandido bom é bandido morto. Contrapõe isso em 15 segundos. Não dá. Porque a gente precisa subsidiar a nossa resposta. Mas o discurso pronto, moral, eles é uma arma poderosa, politicamente falando. Porque é difícil combater. Entendeu? Ele entra na cabeça da pessoa e fica bandido bom e bandido morto. Como é que tu contrapõe isso em 10 segundos? Além de hipocrisia, é uma falácia esse discurso, né? Porque o governo Bolsonaro, né, que defende essa pauta de falsa moralidade, na verdade, né? Que de moralidade eles não têm nada. Por exemplo, no Conselho Nacional de Direitos da Mulher, as verbas foram praticamente zero de aplicação, né? Do Conselho do Adolescente. Eles saíram, inclusive, excluindo, né? Extinguindo, aliás, os conselhos. Você viu, eles conseguiram, como é que a gente diz, né, politizar os conselhos tutelares. Você olha agora, é um bocado de gente evangélica com esse papo de que de ideologia de gênero, com papo antiabortista, dentro de um conselho tutelar, que você está ali lidando com os direitos da criança e do adolescente. E você teve um cara, eu lembro que em 2018, na eleição do Conselho Tutelar, no município do Marajó, que eu não estou lembrando qual, mas o cara que a campanha dele era com a arma na mão. Caramba. E aí um colega lá do Marajó mandou, eu fiz uma matéria sobre isso no portal que eu trabalhava na época, e o juiz, mesmo assim, deferiu a candidatura e ele foi eleito, ele é conselheiro tutelar. Para ver como a gente está com a Isso sempre esteve aí, né? Instrumentalizada essa questão dentro dessa falsa moralidade que eu digo, sabe? Que não é moral. Moral todo mundo tem que ter, sabe? É falsa moral, né? Falsa moralidade dentro da política, dentro das instituições. Então você vê os organismos de direitos humanos, os organismos de defesa da mulher, da criança, do negro, tudo as verbas foram extinguidas. Indígenas. Foram o mínimo que foi repassado, principalmente do direito da mulher, de defesa da mulher vulnerável, que sofre violência doméstica. Aí você diz que você é a favor da família? Como assim? Se a mulher que apanhou do cara, o município ali não chegou uma verba para você amparar aquela mulher. Então é uma falácia, né? Um discurso falacioso. E a própria trajetória dele, né? Agredindo verbalmente e fisicamente muitas mulheres. Aí no final da campanha, quando ele percebeu que isso eleitoralmente não era agradável, ele começou a falar baixo. Não sei se vocês perceberam, ele falava baixo, paz, mudança. Tranquilidade, respeito às mulheres. O marketing dele tentou, alguém né? acredita nisso, pelo amor de Deus, aproveitando isso daí que vocês falaram, inclusive assim, a própria utilização da Michelle também na campanha, né? Que teve muito isso, para dialogar com esse segmento aí, né? Entre aspas, de Deus. Usar aquele slogan, o presidente mais feminino que existe. Ela chegou a falar sobre isso. Ela foi muito usada, assim, tem muito material de campanha com ela, como se parecia até eu que não ela acho era que ela candidata. foi usada, né? não, que ela fez isso intencionalmente. Não, eu falo usado nas peças, essa imagem dela, muito, mas né? ela foi muito protagônica nisso. Sim, sim. A Damares também, né, fez um uso grande das igrejas. Aliás, todas essas mentiras de kit, de tudo, né?
kit gay, kit mamadeira de piroca, kit magia. Outro dia eu estava vendo no YouTube o kit magia. Tudo foi criado pela Damares no púlpito da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Minas Gerais. E o último discurso que ela fez, ali foi falando da exploração Marajó, sexual, né? gente, exatamente na igreja. Crime. Exatamente na igreja. É. Então, as pessoas que trabalham com direitos humanos, eu, por exemplo, faço parte da Comissão de Justiça e Paz aqui de Belém, junto com a irmã Henriqueta e o Dom Ascona, a gente ficou assim, meu Deus, o que é isso? Porque as pessoas que trabalham com isso, né? E os próprios promotores da região, a gente nunca tinha ouvido uma denúncia dessa. E ela tem né? que responder Nunca por tinha isso, ouvido né? uma denúncia. Exatamente. Porque se é verdade, não acredito que seja, ela existe, prevaricou. né? E se Sim, não é ela tava, verdade, ela levantou um falso testemunho. Então, de Porque- qualquer maneira, ela está cometendo um crime. Exatamente. O crime de Tanto propaganda o Dom Ascona quanto a irmã Henriqueta, eles passaram a vida denunciando esses Sim, crimes, sim. essa violência, essa exploração sexual de adolescente, de criança no Marajó, mas nunca se chegou a essa denúncia de crianças com dente arrancado, com 3, 4 anos, né? E assim, é um negócio que deixa a gente chocado, porque é de dentro da igreja que sai a mentira, né? Mas eu acho que Pra a ideia é disseminar. justamente essa, fazer com que as pessoas criem um certo terror na cabeça das pessoas, né? Meio que o terrorismo. E é uma mulher que foi eleita senadora, né? Que o Lula vai ter que lidar com essa pessoa. Aí você vê essas pessoas que eram do governo Bolsonaro, como o Ricardo Salles, por exemplo, né? Que é a próxima pauta. Um cara que destruiu todo o aparelhamento de controle, né? De fiscalização ambiental, ele destruiu. O cara foi eleito com muito mais votos do que a Marina Silva, que realmente é um ambientalista, né? Aí você Realmente fica, é evangélica, realmente é ambientalista. Aí você fica no... Mas isso é um que tu processo falou, angustiante que a gente tem que... eu acho que é muito importante, que a gente precisa, que tem muitas lições que a gente ainda não conseguiu decodificar todas as lições. Acho que a gente precisa esmiuçar esse processo para entender todos os fenômenos que foram convergentes para que essa situação acontecesse. Mas, por exemplo, essa questão do medo que tu falaste, ela é muito grave, porque algumas religiões elas se baseiam na questão do medo, né? E eles falavam que não era uma disputa política, era a luta do bem contra o mal. Era o diabo e Deus, entendeu? Então, isso não é só no sentido de você trazer um elemento religioso para a política. Isso é você colocar o medo. Isso é E o Idade medo... Média. Parecia que a gente estava na Idade Média, exatamente. Exatamente. O medo é uma arma poderosíssima. Uma arma política poderosa. E é isso, essas pessoas que tu falaste, que eu fiquei pensando... que estão lá orando, elas estão é real o sofrimento Sim, delas. elas estão sendo usadas. Elas estão sendo usadas, e elas estão sendo usadas por isso, porque elas acham que agora o mal venceu, certo? E você vai ter fechamento de igrejas, o aborto vai ser obrigatório, você vai ter que fazer ensinar a criança a usar As igrejas vão ter que calcinha, casar gay. entendeu? Casar gay, banheiro unissex. Comer cachorro. Isso, comer cachorro. cachorro, gente, entendeu? Para vocês uma terem uma coisa- ideia de como essa questão de medo que o vereador falou aqui é tão séria, que tem uma moça que nós éramos assim adolescentes na Cidade Nova, a gente cresceu junto, uma pessoa que eu sempre respeitei muito. Ela se tornou uma missionária batista da Junta Mundial de Causas Humanitárias. Essa moça colocou no Facebook um cachorro assado em cima da mesa. Ela, até então, ela gostava demais de segui-la porque ela pregava amor, pregava versículos bíblicos, eu gosto demais da família dela. E teve um dia, aí ela começou a feliz é a nação que os judeus é o Senhor, e colocar, né, o versículo bíblico, e colocar a bandeira do Brasil, então eu comecei a desconfiar. Digo, mas aí mantive ela lá. Esse dia ela colocou um cachorro assado em cima da mesa, dizendo, picanha olha o que é que se o Lula foi eleito, olha aí o que é que já estão comendo. Caramba. E aí eu, enfim, né, aquilo feriu, realmente o meu coração foi lá e falei, mana, continua postando versículos bíblicos, porque mentira é coisa do capetão, ainda coloquei capetão referindo ao demônio, né, ao diabo, isso é coisa do capetão, ela me bloqueou, né, enfim, mas eu disse o que tinha que dizer para ela, porque eu fiquei tão chocada com aquilo. Uma mulher que trabalha na África com causas humanitárias, gente, pregando isso. Aí vem aquele lado, que aí é o controle das pessoas ingênuas, porque ela é uma pessoa estudada, é uma pessoa viajada, uma pessoa, entendeu? Não é uma pobrezinha coitada que não estudou. É o uso da palavra de Deus, o uso da religião para oprimir, para controlar, né? Para dizer... E aí, isso aí é muito perigoso. Mas, enfim, eu acredito que cada um vai responder depois pelos seus atos, né? Sim. Próxima pauta. Sim, a gente vai passar para a próxima pauta,
que é sobre a gente está vivendo agora nesse momento a COP27, né? Inclusive você está com o governador, né, Helder Barbalho. Vai ter um momento lá específico para os governadores daqui da Amazônia Legal. E também o próprio presidente Lula também, o eleito agora, vai participar da atividade. Só esses movimentos, por exemplo, a gente já consegue, já teve inclusive discussão sobre determinadas ações para retornarem para cá, como o próprio caso do Fundo Amazônia, que foi um financiamento por conta que foi retirado nesse atual governo. E aí foi um governo que a gente foi muito noticiado em relação ao meio ambiente, esse aumento do desmatamento. A gente percebe, inclusive, o quanto essa presença do governo, a Aline citou o Ricardo Salles, a gente viu na eleição, até no mapa por municípios, o quanto aquela região onde esse desmatamento é muito maior, teve a votação mais expressiva em relação ao governo, ao Bolsonaro. Nesse momento agora, por exemplo, de retomada, de trazer o protagonismo para cá, colocar a Amazônia de volta a esse debate da agenda mundial, quais expectativas a gente tem que vocês podem falar em relação a isso? Porque assim, a gente teve um governo de fato que negou completamente. Tem uma frase do Ricardo Salles, que foi muito divulgada, que foi em relação a passar boiada, né? E passar boiada, literalmente passar boiada por tudo, por conta dos próprios projetos. A gente já discutiu aqui no podcast o número de leis que aumentaram nos últimos anos, ou projetos que estão em transição, que estão tramitando, que são para diminuição, por exemplo, da fiscalização do IBAMA. Tem um projeto do Mato Grosso, retirado do Mato Grosso, da Amazônia Legal, exatamente por conta dessa bancada do agro. Queria que vocês avaliassem nesse sentido, assim, e também esse contato com a agenda internacional também, né? Porque, assim, uma destruição e esse agro, acima de tudo, também representa perda de financiamento para cá, né? Queria que vocês avaliassem essa questão. Deixa eu falar primeiro, depois o Fernando fala. Essa questão é uma das mais que o Lula vai rebolar demais, né? Porque a gente está vendo que o governo Bolsonaro ele é financiado, né? Ele foi financiado pelo agro. A gente viu aqui aquele Dia do Fogo, né? Lembra? Novo Progresso. E a gente viu agora o que aconteceu em Novo Progresso com a agressão à Polícia Rodoviária Federal. Aqui é uma área ali na Transamazônica e sudoeste do estado do Pará, em que o agro está ali fincado mesmo e onde tem as riquezas minerais, as terras indígenas, né, que não são respeitadas. Então, eu queria contar para vocês que ontem eu vi um vídeo dos Yanomami, não sei se vocês viram, eles comemorando no dia seguinte a vitória do Lula. Alguém, a associação deles lá, gravaram com eles na língua deles e depois, o cacique falava português e dava para entender. E assim, eles comemorando e eles dizendo: a gente não quer morrer, nós não queremos morrer, nós não queremos garimpo. Não tem como não se emocionar vendo aquele vídeo, não tem como. Eles, no meio mesmo lá da área deles, né, da terra indígena dele, e eles diziam: nós não queremos morrer, Lula, Lula, Lula. Ele dizia: Lula, nós não queremos morrer, nós queremos ficar aqui, nós queremos manter a nossa terra, nós queremos manter o nosso costume. Tinha a tradução lá. Então, é isso que o governo Lula vai enfrentar internamente. E isso só pode mudar, na minha visão, né, como jornalista, com a pressão internacional mesmo, porque aqui a visão local é muito contaminada, né, por esse falso moralismo, né, o falso moralismo que também chega nessa falsa visão de que, se tem ouro, por que não? Tem indígena que já se convenceu disso, inclusive, né? Tem ouro na minha terra, bora perfurar, bora ficar rico. Na verdade, eles passam a perna neles, né? Passam a perna nos indígenas. Mas essa questão ambiental também é uma questão que o PT, como partido que já governou esse país e que também já errou muito nessa questão, tem que repensar, né? A gente vê aqui Belo Monte, que muita gente chama de Belo Monstro, né? Belo Monte é o exemplo real, não é uma ficção, né? É o exemplo real de que realmente esse novo governo Lula tem que repensar como é que quer criar novas formas de energia, como que quer tratar o meio ambiente, a terra, as terras indígenas. A gente sabe que o Lula tem boa intenção em essa questão das terras indígenas, mas eu acho que ele tem que realmente ouvir agora quem realmente tem voz, né?
nessa área ambiental. Não passar mais, não dar mais um corte na Marina Silva, né? Ouvi-la. E se cercar dos institutos, né? Que medem o clima, das pessoas e ouvi-los. E as pessoas que estão lá as pessoas estão morrendo, né? Em Anapu a gente vê, não tem um mês que não tem agressão. Ali naquela área onde a Dorothy Steng morreu, aquele povo ali vive, eu sinceramente eu não sei como é que eles ficam ali. Eu acho que é por falta de não ter para onde ir. Porque eles são arrodeados pelo crime, né? Por pessoas que estão... A tentativa de criminalização todo o tempo, né? Do MST, como se o MST fossem bandidos. Mesmo o MST mostrando que hoje em dia eles são uma instituição. Já fizeram coisas erradas? Sim, já fizeram coisas que quem nunca fez, né? Mas que eles são hoje o maior produtor de arroz orgânico, que eles são hoje o maior... Que eles fizeram cestas básicas para distribuir, enquanto o governo negava comida para o povo que estava passando fome na pandemia, o MST estava ali junto para levar as cestas básicas dos produtos dele para a cidade, para as áreas urbanas, para as famílias que estavam passando fome, enquanto o Bolsonaro ria de quem estava com Covid, né? Imitava pessoas com falta de ar. Enfim, agora, a pressão internacional eu acho que é o que vai funcionar realmente. Sim. Porque só com essa pressão é que o Brasil vai começar realmente a repensar esse formato de energia alternativa. Porque não dá para você ficar só construindo... porque tem muita água. Não dá para ficar só construindo hidrelétrica e mudando o modo de vida das pessoas, empobrecendo as pessoas, inclusive, né? Enquanto o mundo inteiro já está repensando outro formato, né? Eu acho que esse é um tema, assim, muito difícil de ser solucionado. Muito. Assim, algumas pessoas disseram nesse processo eleitoral que o Bolsonaro tinha mudado a régua da política, que não era só uma disputa entre direita e esquerda, que era uma disputa entre modelos civilizatórios. Não. Eu não concordo muito com isso. Eu acreditei nisso durante algum tempo, mas depois eu fiquei pensando e falei, não, o modelo da extrema-direita é esse mesmo, então é uma disputa entre direita e esquerda, sim, certo? Eu entendi a lógica da pessoa que dizia assim, isso é uma discussão muito maior do que esquerda e direita. Não, não é. É uma discussão entre modelos de desenvolvimento. No fundo, existe um modelo de desenvolvimento que está sendo colocado aqui. Na tua pergunta, é só tu pegar o sombreamento do mapa da votação do Bolsonaro e do Lula e colocar o mapa da fome e colocar o mapa do agronegócio, você vai ver que é o mesmo mapa. É o mesmo mapa. Então, nessa zona central, sul, sudeste, onde ele ganhou, é onde o agronegócio está mais forte. Então, é por isso que eu disse, a questão da moral que é levantada, que é utilizada, da falsa moral, como falou a Aline, elas são instrumentalizadoras de um projeto de destruição que tem a ver com um modelo de ultra neoliberal. E quando a gente fala de neofascista, a gente precisa entender que existe uma coisa do neo aí mesmo. Porque o modelo fascista é um modelo do desenvolvimento nacional, de enfrentamento das tendências internacionais, mas nesse caso era um fascismo combinado com ultraneoliberalismo. Isso foi mais ou menos inédito, né? Então, por isso que a gente fala de neofascismo, porque ele combina algumas características que não são, digamos assim, do fascismo tradicional. E aí, onde entra o desenvolvimento da Amazônia nisso? Nós estamos tratando de uma região que tem 40 milhões de habitantes, entendeu? E esses 40 milhões não podem ser desconsiderados quando você pensar a Amazônia, pelo amor de Deus. O ser humano, né? Entendeu? Porque você está trazendo um modelo de desenvolvimento do sul, sudeste ou de outros países para colocar aqui. Não cabe, porque a nossa região ela é única. Sim. Basta pensar, você vai falar assim, o pessoal da cultura, o edital vai ser, sei lá, 20 mil reais para o cara fazer deslocamento. Mano, aqui não vai fazer. Se você não considerar o fator Amazônia, que a gente chama, você não vai ter possibilidade. O cara vai ter que pegar 3 barcos, 4 aviões, 2 teco-teco para chegar lá numa aldeia, passar uma semana viajando. Isso não existe em São Paulo, porque tudo chega lá, meia hora, 2 horas, 3 horas, está de carro. Então, a Amazônia é um bioma único. E se você não considerar as pessoas que moram aqui, que pensam na Amazônia, você não vai resolver o problema ambiental. Eu dediquei toda a minha força para derrotar esse projeto do bolsonarismo, porque acho que precisava derrotar. Mas eu tenho muitas ressalvas ao projeto de desenvolvimento que o PT já colocou aqui. Eu, para ser muito sincero, eu não acho que o modelo de desenvolvimento que vai ser implantado vai resolver os problemas da Amazônia. Porque vai reproduzir, porque as forças sociais que estão por trás também é o modelo do neoliberalismo, tem agronegócio também ali no meio.
Entende? Então os interesses sociais, os interesses econômicos dessa galera vão se sobrepor à agenda necessária para desenvolver a Amazônia e para manter a nossa floresta em pé. Isso que a Aline falou, todo minério precisa ser minerado? Não. Mas vai convencer os mineradores, mesmo as mineradoras legais disso, vai convencer a Vale de que nem todo minério tem que ser minerado. Por que todo minério tem que ser minerado? Achou, tem que ir lá cavar, destruir e pronto. Por que toda madeira tem que ser derrubada? Por que a gente tem que... Hoje no Pará, você tem mais gado do que gente. Por que... Não, mas isso aí é o desenvolvimento, é commodity da exportação, é recurso cliente. Não, e velho. as pessoas comendo Entendeu? osso, né? Comendo ovo, porque é só para exportar. E a soja, a soja, não é a carne de soja que tu come aí, não. É a soja para virar, a ração de animal para virar... então, assim, esse modelo, Belo Monte... Quem foi que disse que ia empurrar Belo Monte goela abaixo, mas ia sair? Foi o Lula. O Lula disse, Belo Monte vai sair, nem que a gente tenha que empurrar goela abaixo. Tá aí, não gera a energia necessária, matou boa parte do rio Xingu, matou a Volta Grande do Xingu, criou um problema passivo socioambiental tremendo para Altamira, para cidades do entorno. A Altamira aumentou muito. Então que se ouça, mais uma vez eu falar de jornalista, que eu estou só falando de jornalista, não falando de historiador nenhum aqui. Eliane Brum, meu querido, ouça Eliane Brum, leia Eliane Brum, para você pensar algum modelo de desenvolvimento que leve em consideração os povos originários, a população ribeirinha, né, a população daquela endógena, daquela região, para pensar, não venha com o modelo de fora, que eles dizem, não, mas isso deu certo, não sei onde, não deu certo, aqui é diferente, meu velho. Então, se você não ouvir essas pessoas, se você não considerar aquilo, eu acho que a pressão internacional é fundamental. Mas tem uma coisa também que não me agrada muito, não tem que preservar a natureza, porque o teu produto, se ele não tiver o selo, ele não vai ser vendido. Então, não é uma preocupação para defender a natureza, é para poder vender. Entende? Então eu vou preservar mais ou menos a natureza para o greenwashing que a gente chama, né? Você dá aquela lavadinha ali, põe um selinho e beleza. Tá do meu produto. Exatamente. Então, assim, só para reduzir, eu acho que tem muitas demandas que a gente precisa tratar. Acho que a população daqui tem que ser ouvida, tem que ser ouvida experiências internacionais, mas tem que ser uma construção que leve em consideração aquilo que os povos daqui têm e que da sabedoria que a gente tem, sabe? Porque a sabedoria que a gente tem precisa ser relevada, precisa ser levada em consideração. Só para fazer uma brincadeira, tu vai nessas grandes empresas aí de tecnologia, Google, sei lá o que da vida, os caras trabalham de manhã, comem, tiram uma soneca à tarde e voltam para trabalhar, né? Porque ficou comprovado que dormir depois do almoço, você produz mais. Porra, o índio já sabia disso há 500 anos, velho. E os caras chamaram os índios de preguiçoso. Entendeu? E agora, né? Pois é, agora eu tô tendo que dar razão a isso. Então, os nossos saberes precisam ser considerados. E a minha impressão é que eles não vão ser voz ativa como deveriam ser, mesmo no governo do Lula. Quero estar errado, mas... Se eu não me engano, foi em 2008, aquela questão lá da Raposa Serra do Sol Dourado, né? Roraima. E os arrozeiros mudaram para o Marajó. Ali em Cachoeira do Arari está tomado, né? Do pessoal ali dos arrozais, tomando conta das áreas quilombolas e, enfim, tem um processo no Ministério Público de apuração, mas é tudo muito lento e as pessoas estão lá, pressionadas, fechadas, os locais tradicionais por onde eles escoavam lá a sua pequena produção familiar é fechado pelo cara que chegou lá, a gente sabe que ele comprou, né, para não dizer grilou, a terra toda e, enfim, contaminando tudo de agrotóxico liberado no governo Bolsonaro à torta e à direito, né? E aí hoje eu estava vendo o Intercept e olha a matéria de hoje. Empresário norte-americano vende discurso ambiental, mas lucra com terras públicas e gera conflitos entre ribeirinhos no Pará. Estudo revela que áreas públicas na cidade de Portel têm sido usadas para vender crédito de carbono para gigantes estrangeiras. É aquilo que o Fernando falou agora, né? Exatamente. E aí mostra a pobreza, né, da área ribeirinha, as pessoas vivendo sem nenhum banheiro, pelo menos, né? Assim, na extrema pobreza mesmo, que a gente sabe que Marajó tem um monte de municípios que as pessoas não conseguem nem saber ler ainda, né? Nem saber escrever o nome. E o modo de vida dessas pessoas é ignorado quando se faz um projeto, né? Será que eles têm que sair dali, têm que deixar de comer o açaí diário deles porque precisa ficar numa casa de tijolo e de telha? E o modo de vida dessas pessoas e a cultura e o que eles plantam? E acho que tem a própria lógica, né? Porque às vezes o cara fala assim, a lógica do capital.
Não é porque o capitalista ele é mau, é aquele perverso, aquele demônio. Não, mas é o seguinte, a lógica do sistema é o seguinte, mano. Entre preservação da natureza e preservação do teu lucro, você vai escolher a preservação do teu lucro. Você vai dar aquela maquiada na preservação da natureza para dizer que tá, para ter o teu serozinho, mas toca o barco. Então o cara não vai deixar de produzir, certo? Romper com a lógica capitalista para preservar o meio ambiente. Eu não acredito nisso. Você pode dizer, mas eu conheço um cara, tá, tudo bem, mas a lógica do sistema não é essa. A lógica do sistema é vamos produzir tudo que tem que produzir, nem que isso signifique a destruição da vida no planeta, o que a gente está vivendo. Alguém, além do Bolsonaro e dos bolsonaristas, não crê que nós estamos vivendo uma crise climática no país? Isso é que está comprovado. As pessoas mostram, provam. Se aumentar tanto a temperatura, o planeta não vai aguentar. Os países vão sumir. E por que a gente não consegue mudar? Porque as pessoas não entenderam? Não, porque não estão preocupadas com isso. Não adianta tu sentar aqui, vamos chamar todos os especialistas em meio ambiente, chamar os grandes países, as grandes empresas e dizer, meu amigo, parem de produzir, parem de fazer isso com os combustíveis fósseis, parem de derrubar a mata, parem, vocês não estão vendo? Tu acha que eles não sabem disso? Eles sabem. Eles continuam fazendo por quê? Porque é a lógica do sistema. Se você não quebra essa lógica do sistema, não adianta se convencer as pessoas que você tem razão. A ciência não vai mudar a cabeça dessas pessoas. Entendeu? Esse aqui é o grande problema. Por isso eu sou meio cético em relação a isso. Porque as forças que estão compondo e por trás do governo Lula, você tem aí a rainha da motosserra lá, né? Que tá apoiando, agro, entendeu? Né? Do agro, entendeu? Então, assim, essas forças são forças políticas, econômicas e sociais. E elas vão exigir o preço, né, de terem apoiado o governo. Pelo apoio, né? Agora, assim, antes da Cecília passar para outra pergunta, ainda aproveitando esse tema, que de fato é um tema muito rico, em relação, por exemplo, o que a gente percebeu de algo mais factual nesse governo foi a diminuição de fiscalização. Então, por exemplo, teve de fato a diminuição de fiscalização no IBAMA, do ICMBio, né, desses órgãos ambientais, e aí também tu teve esse empoderamento dos próprios garimpeiros, né? Tu tinha o posicionamento do presidente se solidarizando com o maquinário de garimpeiro. Então, por exemplo, isso também é uma coisa que a gente pode repensar, por exemplo, essa questão dos próprios órgãos também, né? De fato, esse enfraquecimento e desse empoderamento dos garimpeiros que, de fato, tomaram muita voz nesse sentido. E aí tem muito a ver já com a próxima pergunta da Cecília, que tem a ver com a questão indígena, que a gente vai discutir. Sim, ainda nessa pauta ambiental, né? Vai ser criado, está na agenda política para o próximo governo, a criação do Ministério dos Povos Tradicionais, né? Eu queria que vocês falassem um pouco para a gente sobre a importância da criação desse ministério nessa atual realidade que a gente vive, né? Sabemos que as terras indígenas são muito vulneráveis, né? E que o último governo incentivou, né? Que se entrasse, que os latifundiários usassem as terras indígenas. Foi nessa época, esse ano na verdade, foi recorde de incêndios criminosos nas terras indígenas. Então, para essas TIs, né, esse governo foi muito nefasto mesmo. Esses 4 anos foi que as terras indígenas sofreram muito. Então, eu queria que vocês falassem um pouco para a gente sobre a importância nessa atual realidade que a gente vive da criação de um ministério como esse. A Cecília estava falando aí, eu estava lembrando, né? Eu estava até vendo ontem, né, uma matéria sobre essa criação do ministério, e esqueci o primeiro nome dela, mas é o Apixana, né? Apixana. Ela falando que ainda não foram chamados para serem ouvidos, né? Os indígenas mesmo, as lideranças indígenas. Então, é aquilo que o Fernando falou. Não adianta criar ministério de povos tradicionais se não tiver o povo tradicional ali, né, discutindo, debatendo o que é que eles querem, né? E qual é o modelo que eles querem para esse ministério. E outra coisa, não pode ser só um ministério, né? Muitas das vezes a Secretaria Nacional, não sei o quê, mas não tem recurso, não tem modelo, não tem... Enfim, não pode ser só eu quero acreditar realmente que vai ser... Isso é A ideia é boa. Positivo, a é ideia positivo. É positivo, é positivo, sim, né? Sim. Agora, eu realmente quero acreditar que vai realmente ser levado adiante de forma
assim, relevante, porque se for só para dar uma satisfação, dizer que criou o ministério, não vai dar certo, né? Tem que realmente ter um ministério. Eu lembro na época, o Ministério do Meio Ambiente, quando a Marina Silva estava, não tinha nem recurso, né? A Dilma passava o trator por cima, que ela era toda poderosa, né? Do planejamento, se eu não me engano, passava o trator por cima e tudo que prevalecia era o que a Dilma queria. Então, não pode ser desse jeito. Tem que ser realmente um governo, né, coalizão. Então, tem que ser realmente uma coalizão de forças para todos os lados. Não pode ser só, né, para o lado, apesar da gente saber da pressão que vai ser dos ruralistas contra isso, né? Eu acho que é extremamente positivo você pensar no Ministério dos Povos Originários, dos Povos Tradicionais. Extremamente, foi promessa de campanha dele, de fato. Eu acho que ele vai cumprir. Acho que isso é extremamente positivo. Mas é aquilo que a Aline estava falando. Você precisa dialogar com os atores que constroem isso. Você não pode colocar uma pessoa estranha para fazer isso, certo? E em colocando uma pessoa que seja uma pessoa representativa, né, dessas populações, você precisa dar condições para que esse ministério possa ter poder de decisão. Porque também é o que a Cecília falou, não adianta. Você vai ter dentro do ministério, você tem um Ministério do Desenvolvimento, você tem o Ministério da Agricultura, o Ministério do Planejamento, e esses ministérios, se você feudalizar os ministérios, porque eu acho que o pior que vai acontecer num governo, principalmente quanto mais de coalizão for, é você feudalizar o governo. O que eu digo que é feudalizar o governo? É dar um ministério para cada um e dizer, olha, toca a tua vida para lá. Não, um governo precisa ter uma diretriz geral, precisa ter um timoneiro, precisa ter alguém que dê a linha. Porque é essa pessoa que vai arbitrar, né, digamos assim, as inevitáveis diferenças e choques de interesses que os ministérios vão ter. Porque se você falar no Ministério do Desenvolvimento Agrário, alguma coisa, não, a gente precisa minerar tal terra, a gente precisa liberar aquela terra. E se for dentro de uma terra, de um território indígena, de uma terra indígena, como é que você vai fazer? Quem vai dar a palavra final, entendeu? Então você precisa ter um modelo. Eu acho assim que a derrota do Bolsonaro foi uma coisa magnífica que a gente viveu, aquilo que talvez a gente não tenha tomado a dimensão ainda, que aquilo que a gente começou falando de vencer toda essa máquina, cara, não foi uma tarefa pequena essa, foi uma tarefa monumental. Eu acho que ela muda um pouquinho o espírito, de ânimo do povo brasileiro, da classe trabalhadora, daquelas pessoas que são protagonistas. Eu acho que ela foi fenomenal. Mas eu tenho um pouco de medo que, assim, quanto maior a expectativa no governo, maior a chance de frustração, porque nem tudo vai poder ser resolvido. Principalmente com a crise econômica, mas também com a composição social do governo. Então, as questões indígenas, elas vão ser resolvidas por quem? Pelos indígenas? Vai ter autonomia para decidir sobre a demarcação de terras, como é que vai andar a velocidade dessa demarcação de terras e tudo? Eu não sei. Então, assim, por isso que eu digo que não é pessimismo nem ceticismo da minha parte, mas assim, eu reputo como magnífica a nossa vitória. A gente tinha que fazer isso, mas a gente também precisa cuidar para que o governo não comece a vacilar naquelas questões que são fundamentais. E as questões da Amazônia e das terras indígenas são questões fundamentais que a gente não pode mais deixar para lá. Eu acho que uma grande vantagem do Lula nesse aspecto é que ele pode ver o que já foi feito de errado, né? Sim. Em relação a Belo Monte, em relação a um monte de situações aqui, de projetos muito ruins para a Amazônia, que mais destrói do que deixam coisas positivas. Porque muitas das vezes assim, mas olha, onde tem a Vale tem uma cidade que as pessoas estão ganhando mais, né? Mas a que custo, né? E é só aquela cidade ali aquela ou então outra do entorno que é beneficiado, e a que custo disso aí, dos vazamentos de minério, de rejeitos, né? A gente continua com um monte de barragem de rejeito de minério que não foi dado jeito. Sim. Mesmo depois de toda aquela tragédia em Mariana e... Aqui próximo, né? A gente tem um monte de barragem. Né? Eu lembro que quando o Helder assumiu, que teve aquela tragédia lá em Minas Gerais, o secretário do Meio Ambiente fez um levantamento e ele deu uma coletiva e ele fez um levantamento das barragens e do perigo. E tinha assim, perigosa, perigosíssima, enfim, a gente vive com essa situação, né? A gente vive e vai continuar reproduzindo esse modelo. Vai permanecer isso, né? A gente tem que fazer com essas que já estão que já aí, estão, porque tem tecnologias exatamente. Diferentes, mas são mais caras. Aquilo que eu estava falando, tem tecnologia para evitar isso. Mas é mais caro, então vamos fazer essa aqui mesmo.
É a lógica do sistema, entendeu? Exatamente. Pra gente fechar, assim, para falar em relação, por exemplo, a esse esse novo projeto, em 2023. Como é que vocês dois avaliam essa composição, por exemplo? Você falou muito no início de que o Lula vai enfrentar uma oposição muito grande, mas aí também tem um centrão que é maleável ali, né? Então, a gente percebe, por exemplo, nesse momento desses diálogos e tudo, como o PL teve uma votação, né, expressiva nessas últimas eleições. Como é que vocês avaliam, por exemplo, em relação à governabilidade daqui, a partir de 2023? Uma pergunta difícil, né? Pergunta de Mas milhões. olha só, é assim, nós já passamos um pouco por isso, da experiência da Dilma, né? Que em nome da governabilidade, essa foi uma terminologia que foi amplamente utilizada, você começa a dar até um calote naquilo que ela tinha sugerido, né? E que ela tinha apresentado como projeto. Eu acho que a gente tem que tirar as lições disso. Não tem como você governar sem você criar algum tipo de relação com o Congresso Nacional. Nós vivemos uma democracia que tem esse tipo de peculiaridade, né? Só que essas cadeiras são ocupadas de maneira fisiológica. Então você vai negociar com gente fisiológica, né? Não só do Centrão, né? Mas de outros partidos que estão ali também. Tem muitos interesses. Eu fico ouvindo às vezes o rádio e a televisão, eu disse, não, mas aí em troca do apoio ele vai ganhar um ministério. Cara, a gente naturalizou isso. É tipo, toma lá da casa, assim, que ninguém nem mais se assusta. Não, me dá um ministério que eu te apoio, aí eu aprovo teus projetos. Aí isso é terrível. Eu costumo dizer que perdeu-se o pudor geral. Mas país, né? E a pessoa fala isso, né? Então, assim, qual é a alternativa? Esse Congresso é um Congresso terrível, tem 99 deputados do PL, tem 14 senadores, entendeu? Nunca teve uma bancada tão grande do PL. Olha os outros partidos que são fisiológicos, que mais se aproveitaram na época do mensalão, tudo aí, PP, PL, toda essa história. Não dá para desconsiderar isso, mas eu acho que você precisa pensar fora da caixinha, sabe? Eu acho que você precisa criar aquilo que a Aline falou assim, você precisa criar mecanismos de contrapoder. Você precisa criar um mecanismo de controle dessa estrutura. Se você deposita só no Congresso Nacional todas as suas fichas e todas as possibilidades decisórias, você vai ficar refém daquele que tem maioria, que foi o que aconteceu, o que sempre acontece. Qual é a alternativa? É você criar mecanismos de participação direta das populações. Os conselhos, em vez de virarem um mecanismo de controle da sociedade civil perante o governo, viraram o inverso. Eles são mecanismos de reprodução, correia de transmissão do governo dentro dos movimentos sociais. Exatamente. Inverteu a polaridade dos conselhos. Você precisa retomar isso e criar outras formas de participação direta da população para se contrapor a isso. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Não acredito que só a democracia liberal, que foi feita pela burguesia para se reproduzir no poder, e a burguesia é muito inteligente, a gente vai conseguir avançar muito. A gente precisa começar a pensar fora da caixinha e criar mecanismos outros, né? Em algum momento isso vai entrar em choque, paciência. O que a gente não pode é ficar refém de um Congresso que é composto por gente fisiológica e que tem sua maioria, que se elegeu comprando voto, entendeu? Então não é a representação real da vontade da população. Tem deturpações aí no meio do caminho. Então você não pode absolutizar o Congresso Nacional e dizer que você tem que fazer tudo o que ele quer para poder governar. A governabilidade tem um preço. E eu acho que a gente precisa criar outros mecanismos. Não sei quais, assim, mas a gente pode pensar em mecanismos de participação direta da população. Eu concordo com o Fernando. E mais uma vez eu digo que o Lula já tem, né, a experiência do mensalão. E ele precisa realmente usar isso agora em favor dele positivamente para dizer, não pode mais ser assim, né? Ele vai ser pressionado para soltar dinheiro através de emendas, de orçamento e tal, vai né? Acabar com o orçamento secreto. Pois é. Pergunta que não quer calar, né? Ele vai ser. Agora, eu acredito que ele precisa usar essa experiência que ele teve, né, nos governos anteriores, e a própria Dilma também, para que ele faça diferente dessa vez, né? E a história do controle social é a única saída de isso dar certo. Né? Apesar da gente ter uma sociedade que não gosta muito de controle social, infelizmente. Não é acostumada, não é acostumada a decidir nem nada. A gente vê nas escolas um processo de conselho escolar que é tão interessante e a gente vê pais e mães que não se interessam. Né? Porque também não é incentivado pelas diretorias das escolas, sei lá.
Mas, enfim, é um processo que é interessante, né? Para a comunidade escolar e muitos outros. Infelizmente, eu sei que a gente está aliviado, né? Pela derrota do Bolsonaro. Eu dou graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, desde domingo. Senhor, muito obrigada por termos nos livrado, sabe, do fascismo desse governo, mas a gente livrou só do Bolsonaro, né? A gente continua com uma sociedade que tem muita gente aí que é de ultradireita, né? Neofascista, fazendo apologia ao nazismo, e isso a gente precisa realmente continuar. Mas foi só uma batalha, né? Só uma batalha, a gente precisa continuar combatendo. Eu acho que, só assim, para terminar, eu acho que essa eleição, ela trouxe um negócio muito legal. Aquela galera que fazia movimento, que fazia aquela coisa que estava meio adormecida, ela saiu para a rua. E não foi só os partidos políticos, o MDB, não sei o que deu a vitória pro Lula, entendeu? Eu reputo como muito importante, como determinante, aquela galera que carrega o piano mesmo, sabe? Aquela galera da luta de negros e negras, de mulher, de indígena, de LGBT, da galera que saiu da cara para bater. Então, essa galera tá mobilizada. Tá. E a gente precisa aproveitar isso. Não pode dizer, olha, já ganhamos, voltem para casa que agora a gente vai governar. E aí eu queria falar da minha Ananindeua. Né? Porque a Ananindeua, ela é um município que, como eu falei aqui na conversa antes da gente começar a gravar, sempre foi um município de esquerda, né? De muitos movimentos sociais, pessoal de muito centro comunitário ali na Cidade Nova. A gente sempre foi muito assim. E de repente, em 2018, você vê a Ananindeua dar vitória ao Bolsonaro. Deu a vitória ao Bolsonaro agora, menor, né? Mas deu a vitória ao Bolsonaro ainda. Mas, gente, eu fui pra rua com cartaz de evangélicos votam em Lula sim. A gente reuniu um monte de evangélicos lá e a gente ia, eu, minha irmã e os amigos evangélicos que, sabe, que estavam com vergonha do Bolsonaro dentro das igrejas. A gente tava e a gente ouvia, assim, as pessoas desciam do carro e abraçavam a gente. Meu Deus, vocês são evangélicos, assim, se reconhecendo como evangélico, né? Então foi muito... E sabe o que eu via na rua? Aquele povo velhinho da década de 80, sim, que era do centro comunitário. Gente, teve uma hora que eu comecei a chorar, gente, porque pessoas que eu via, assim, gente aposentada, eram os velhinhos com bandeira na rua. Então isso foi muito bacana, sabe? De reviver. Teve uma hora que eu brincando, eu falei pro meu filho assim, né? Eu falei, mãe, mas tu vai ali, os meus 2 filhos com medo, né? Claro, a gente ameaçado, a gente não podia botar o adesivo do nosso candidato, né? No carro. E ele, mãe, tem cuidado e tal. E eu falei assim, meu filho, alguém tem que ir pra rua, sabe? Alguém tem que dar a cara a tapa, enfim. Foi bom foi bom de ver, né? Nas ruas, na Cidade Nova, no Pará, onde eu encontrava as pessoas assim, eu dizia, meu Deus, fazia tempo que eu não via, sabe? E ao mesmo tempo tinha uma galera nova também, também, sabe? Também, então assim, de certa forma foi muito positivo, né? Acendeu uma chama, não vamos deixar exatamente. E eu vi um vídeo de uma senhorinha no Nordeste, estava até corcundinha, assim, o cabelo bem branquinho, e a filha dela segurando ela, e ela com a bandeirinha aqui vermelha, 89 anos, saiu para votar. Porque ela disse, Bolsonaro nunca mais. Muito bacana. Para finalizar o nosso programa, queria que vocês fizessem uma análise. Eu li um artigo recentemente, falava sobre a polarização do Brasil, né? E aí eu gosto muito de ler comentários nessas coisas. Aí tinha um comentário lá embaixo, assim, dentre os mais de 1000 comentários que teve, uma mulher falando que o Brasil estava perto de ficar parecido com os Estados Unidos, onde só 2 partidos iam mandar, ia polarizar a política, e as famílias também estavam se dividindo por conta dessa polarização. Eu queria que vocês fizessem uma análise sobre isso, essa polarização, se é definitiva ou não, será que há alguma possibilidade de se unificar novamente o país? Olha, eu acho assim, eu acho que o Brasil sempre teve dividido, entendeu? Agora que está mais notório. Porque a polarização foi extremada, entendeu? Quando você extrema, o Brasil tinha uma coisa assim meio de centro, digamos assim, depois no pós-ditadura, Fernando Henrique Cardoso, não sei o que, aquela coisa, mas isso não era... A massa cheirosa. Entendeu? Aquela coisa assim, muito elegante, não sei o que, democrático e tal, é bacana isso, mas assim... Eu acredito muito nisso, não sei se é dogmatismo da minha parte, mas assim, enquanto a gente viver sob a égide de uma sociedade capitalista, a gente não vai avançar na unificação do país, porque você tem aí interesses que são antagônicos, de fato. O que o bolsonarismo trouxe, o que a extrema-direita trouxe, que é essa experiência terrível de 4 anos do governo Bolsonaro trouxe, não foi algo novo, ele exacerbou aquilo que já existia.
Entende? Eu não acho que ele inventou nada. Ele simplesmente, a coisa estava mais ou menos ali no meio de campo, ele abriu a polarização. Você está entendendo? Mas essa polarização existe. É aquilo que eu estava falando aqui dos interesses. Qual é o interesse do indígena? É a preservação da sua terra, porque ele vê aquele território como sagrado. Mas o cara vê aquilo ali como um minério que está lá no final. Quem vai definir o que vai fazer? É um interesse contra o outro. Em algum momento esses interesses são antagônicos. Tu tá entendendo? Então, assim, se a gente não mudar a lógica do sistema para dizer isso, que nem toda terra tem que ser, nem todo minério tem que ser minerado, isso você vai em algum momento você chega numa polarização. E o meu medo é esse: quanto mais a gente fingir que não existe essa polarização, a história é prenhe de exemplos nesse sentido. Quando você tenta fazer a concertação, quando você tenta fazer uma unidade, a ideia da democracia racial é muito disso, isso, né? exatamente. Existe, pega a experiência que teve na Alemanha, na República de Weimar. Não, nós vamos fazer aqui, todo mundo. A experiência foi, a decorrência foi o fascismo, foi o nazismo. Então, quando você faz de conta que não existe essa divisão, essas polarizações, esses antagonismos, você permite que ele ressurja de uma maneira mais forte depois. Entendeu? Isso que eu estou dizendo. A história está cheia de exemplos de governo de conciliação que depois viraram governo de extrema-direita. Então a gente tem que lidar com isso. Eu recomendo muito a leitura, tu que gosta de ler artigo, o Vladimir Safatli. Vladimir Safatli é do PSOL, ele foi candidato a deputado federal agora. As teses dele são bem radicais. Ele diz isso, que agora não é hora da gente ir para o centro, é hora da gente radicalizar para a esquerda. Porque se você não fizer isso, você vai alimentar a ultradireita. É uma coisa desagradável para o nosso ouvido, mas assim, eu acho que ele tem muita razão, até histórica, no que ele fala, entendeu? A gente precisa expor as nossas diferenças. Eu acho que você tem que construir unidades, sim, mas não apagando as diferenças, respeitando as diferenças daqueles que estão ali, entendeu? Eu tô nesse bolo aí, nesse projeto para levar o Brasil para frente, mas eu não posso compactuar com a mesma ideia que o Alckmin, me perdoe. Ele tem uma lógica, eu tenho outra, entendeu? Companheiro Alckmin. Que levanta a bandeirinha agora, né? Canta internacional e vidas negras importam, entendeu? Entendeu? É difícil. Essa questão de PT e PL a gente sabe que não vai permanecer, né? O que vai permanecer é o pessoal do PL lá, seja lá em que legenda for, né? A gente sabe que eles, né? Que é diferente do PT, né? Diferente do PT, o PL é um partido de aluguel, né? Digamos assim. Agora, isso vai permanecer sim, essa luta, essa briga, essa polarização. Nunca a luta de classe foi tão evidente no Brasil, né? Nunca a gente vê os vídeos de... Ontem mesmo eu estava no ônibus vendo isso, as pessoas, um bando de retardado. Olha, dentro dos ônibus as pessoas estão se queixando, dentro dos ônibus, tá atrapalhando a vida. As pessoas estão se queixando e dizendo, como é que esse povo paga as contas aí na rua? Ninguém trabalha, é a mesma coisa. Ninguém trabalha. Então você vê, você percebe, né? Eu gosto de estudar a sociedade, apesar de eu não ser, né, antropóloga, socióloga, psicóloga, eu gosto de estudar as pessoas. Eu fico olhando e o cara na minha frente olhou para mim e disse assim, essas pessoas, quem que tá pagando isso aí, né? Então as pessoas estão questionando. Exato. Né? Aquelas pessoas que estão vindo do trabalho, passaram o dia trabalhando e que à noite estão na aula e voltando em pé no ônibus ali cansada, as pessoas estão questionando, isso é luta de classes, né? E aí, nunca nesse país foi tão evidente isso, por mais que as pessoas querem dizer, aí fica aquela história, o Brasil vai ser comunista? Vai virar um comunismo? Bolsonaro disse pro Alckmin, né? Nos livrar do comunismo, né? Que comunismo, gente, que a gente vive aqui? Que comunismo, né? Um país capitalista como o Brasil, com uma exploração terrível, e as pessoas pensando em comunismo. Aí eu fico... Tudo é comunismo, né? Tudo é comunismo. Você Helder comunista. Qualquer luta, imagina, o Helder comunista, né? Aí qualquer luta, né? Tentam colocar na qualquer luta por direito vira comunismo na boca das pessoas mal intencionadas, né? Enfim, eu acredito que a gente foi, né? Como eu já disse, foi uma batalha que a gente venceu. Não vai ser nada fácil, mas a gente respirou, né? Aliviado, e agora é tocar o barco para frente. Tem que apoiar o novo governo, mas não pode deixar de ter aquele olhar do que... Crítico do que o que foi feito que não agradou, não pode ser feito de novo, né? Esse é sempre o meu pensamento. Tem que ser um governo melhor do que o que foi. Tem que ser. Fala, vocês gostariam de fazer para nós finalizarmos? Eu queria só, assim, são muitos temas, vocês são ousados, né? Porque a gente vai falar de conjuntura nacional, de eleição, de Amazônia, de povo indígena.
Mas assim, queria parabenizar, agradecer pelo convite, eu estou sempre à disposição, eu adoro conversar sobre política, sobre questões sociais, acho que é muito importante, a gente aprende sempre, né? Eu acho que é muito importante parabenizar pela iniciativa do podcast e é só isso, agradecer e parabenizar, e vamos juntos que nós temos muitas coisas para construir, né? Isso aí. Também queria agradecer, feliz por estar aqui com vocês, muito canequinha linda, né, Fernando? A gente vai ganhar Carta Amazônia, um podcast muito multivozes, né? Linda aqui, parece o talk show do Jô Soares, né? Enfim, mas assim, parabenizar também vocês, muito bacana o bate-papo aqui, né? Foi mais um bate-papo do que uma entrevista. E dizer que eu tô torcendo, né, para que vocês deem certo e que avancem aí, porque é importante esse tipo de discussão, né? E que chegue mais avante. E nós estamos num momento de inflexão, né? O último programa de uma característica, de uma configuração, vai entrar em outra agora. Isso. Inaugurando esse novo Muito bom. Exatamente. E esse foi o 10º episódio do Carta Amazônia. Esse episódio tem o apoio do programa Diversidade nas Redações do Laboratório de Jornalismo É Nós. O Diversidade nas Redações é um programa que apoia veículos de comunicação locais com viés de diversidade e representatividade e tem como foco a produção, gestão e captação de recursos. Acompanhe o Carta Amazônia nas redes sociais. Além do YouTube e das principais plataformas de áudio, estamos no Instagram, no Twitter e no perfil @Carta Amazônia. Curta, compartilhe, comente, sugira. Queremos ouvir o seu feedback. Se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail cartaamazônia@gmail.com. O podcast Carta Amazônia conta com a direção, montagem e mixagem do Heraldo Paulino, as vinhetas e efeitos sonoros são do Irã, a produção executiva é da Cecília Morim e a edição é minha, Adson Ferreira. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa jornada e até a próxima edição. Obrigada a vocês que estão aqui, quem está nos escutando, e até a próxima, pessoas.